Olá, meus amados, bom dia. Glória a Deus porque nós estamos aqui. Chegamos aqui bem cedo, tinha pouca gente, eu achei que ia só dar uns 10 e os que estavam aqui em cima. Aí o trem começa a encher e a gente começa a tremer. Aí para ficar pior, chega o bispo e a bispa, que aí vai potencializar o negócio. Mas é muito bom nós estarmos aqui. Sejam bem-vindos todos vocês nessa manhã. Eu sei que Deus preparou algo para nós, e o que Deus colocou no meu coração não vai especificamente para a mãe, mas vale para a mãe, para os filhos dos filhos. Que você possa acolher no seu coração hoje essa palavra e possa levá-la consigo para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro da família, e que Deus possa te conduzir em cada uma das suas ações, das suas escolhas. Amém? Eu sei que Deus é bom e Ele tem cuidado da nossa vida, e eu louvo a Deus por esse momento, pela vida de cada um de vocês que está aqui juntamente conosco. Louvo a Deus também pela vida daqueles que estão nos assistindo, que estão nas suas casas. Eu sei, como disse o pastor, para Deus não há limites e não há barreiras, né? A TIM diz que é sem fronteiras, mas eu descobri que para ela existe uma fronteira. Do Tocantins para o Pará, a TIM não pega. Mas Deus, para Ele não há barreiras. Ele vai te alcançar onde você estiver. E essa palavra foi feita exclusivamente para você que está nos ouvindo e que está aqui nessa manhã conosco. Amém? O texto que eu vou estar trabalhando com vocês nessa manhã está no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 1. Mateus capítulo 21, a partir do verso 1, eu vou estar lendo aqui na minha cola que eu coloquei aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aleluia! Deus, nesta manhã nós queremos apresentar as nossas vidas e colocá-las diante dessas palavras que nós acabamos de ler, para que a Tua palavra, meu Deus, nessa manhã venha fazer leitura da nossa vida, do nosso comportamento, dos nossos dias. Eu sei que o Senhor tem algo a nos ensinar, tem algo a nos dizer, tem algo a nos mostrar a respeito das nossas vidas. Se eu fui feito para louvor da Tua glória, eu tenho certeza que o Senhor tem desejo
e vontade de que eu, na minha vida, esteja pronto para expressar este louvor e essa glória que tu tens. Por isso, Paizinho, fala nesta manhã ao coração do teu povo, fala ao coração daqueles que hoje nos ouvem e que outro dia, assistindo esta live, ele possa nos ouvir. Porque eu sei, meu Deus, que a tua palavra, ela não envelhece, pelo contrário, ela se renova a cada dia, porque ela faz leitura daquilo que nós somos hoje. Amanhã nós seremos uma outra pessoa e ela certamente falará ao nosso coração de uma outra maneira. Mas não deixa, meu Deus, que nenhum de nós, nenhum daquele que nos ouve nesse momento, saia do lugar onde está da mesma maneira, porque eu tenho certeza que a tua palavra é transformadora e a tua revelação é que muda tudo aquilo que nós somos. Por isso a minha vida, a vida dos meus amados, nós colocamos nesta hora diante da tua palavra. Faça-se cumprir em nós, ó Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Desde o paraíso, desde o Éden, o homem entrou em conflito com Deus. Ele se distanciou de Deus porque num dado momento ele decidiu desobedecer uma ordem, um mandamento, algo que Deus havia dito. E ali naquele momento, com aquela escolha, o homem deixou de ser vida e passou a ser uma morte ambulante. O homem começa a perder o seu vigor, começa a perder a sua estrutura e começa a experimentar coisas que Deus não havia planejado ou projetado para ele. Mas Deus em momento nenhum desistiu de quem nós somos. Deus em momento nenhum vai desistir da minha ou da sua vida. Não importa o que você faça, não importa onde você vá e nem quais sejam as suas ações. Deus desde o princípio, Ele decidiu ir atrás do filho, que é dele. Ele sabe que pertence a ele, e ele vai alcançar. Não importa o que ele vai fazer, não importa o que ele precisa realizar, ele vai encontrar a mim e a você, onde você estiver. E aqui no livro de Mateus nós temos Deus apresentando o reino, o modo como Ele preparou as coisas para acolher a mim e a você. Se hoje nós estamos aqui, você que nos ouve, se você já tem esse relacionamento com Deus, esse reino está fazendo efeito na tua vida, você já faz parte dele. Mas nesse reino existe obras a fazer e obras a realizar. Então, se Deus fez o que fez para alcançar a mim e a você, compete a mim e a você fazer as obras desse reino. Com o nascimento de Jesus, ele está aqui já entrando em Jerusalém, mas eu vou lá no início. Com o nascimento de Jesus, dá-se início ao fim de uma longa espera. A vinda do Messias marca o princípio do cumprimento de uma promessa feita por Deus, de que viria buscar aquele que se havia perdido. Prometeu que um dia venceria e esmagaria a serpente debaixo dos seus pés. Deus formou o homem do pó da terra e o predestinou para ser seu, pois o formou para louvor da sua glória. Ele nos fez para ser seu e dele somos, e de maneira nenhuma ele vai nos lançar fora. Eu e você, nós fomos predestinados para Deus. Não existe outra escolha que eu faça que mude isso. Eu fui feito para louvor e glória dele. Então o caminho que eu estou, ou essa jornada que nós estamos, ela faz uma ligação direta com Deus. Não há escolha para mim, eu fui feito para Ele, eu sou dele e eu pertenço a Ele.
O propósito do reino sempre foi alcançar o homem e abrir uma linha de comunicação entre nós e o nosso Deus. Ele deixou uma marca inconfundível em nós. Agora nós não somos apenas cristãos, salvos pela graça, mas discípulos. Agora que não pertencemos mais a este mundo, nós precisamos entender qual é a nossa missão aqui na terra. A missão que nos foi dada faz de nós multiplicadores. Agora possuímos a natureza do Espírito e nele agimos e nele vivemos. Existe algo, uma razão, um motivo pelo qual Deus nos chamou e nos acolheu. A vontade soberana de Deus é que nenhum de nós pereça, pois foi para isso que Ele se manifestou entre nós, pois foi por amar o mundo de uma maneira tão formidável, que Ele veio ao mundo, se fez carne e se entregou na cruz por nós. O discípulo mais cedo ou mais tarde terminará seguindo e reproduzindo as obras do seu mestre. E essa entrada de Jesus em Jerusalém, que comoção é essa? O que aconteceu naquele dia? O que fez com que algo mexesse e movesse toda uma geração? Deus ali naquele momento, Ele apresenta ao mundo o nosso rei, o seu filho. Lá em Zacarias 9:9 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem aí o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. De que maneira que nós esperamos que Deus nos leve às nossas conquistas? De que maneira que nós esperamos que Deus nos projete do lugar onde nós estamos para aquilo que nós sempre sonhamos e desejamos? Às vezes vai ser nas coisas simples que nós vamos encontrar a resposta para os nossos grandes desafios. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém representa um marco divisor entre um passado de castigo e escravidão e uma vida nova em Cristo Jesus. Desde a antiguidade não se havia visto um Deus semelhante ao nosso Deus, que se importasse com aqueles que são ovelhas do seu pasto e rebanho do seu pastoreio. A gloriosa entrada de Jesus em Jerusalém dá início ao plano de salvação que Deus preparou para mim e para você. Como uma semente de mostarda, o reino de Deus foi plantado entre os homens, e essa semente se projetou de tal modo que, mesmo diante de todas as perseguições que sofreu desde então, cresceu e se fortaleceu. Deus veio lançar essa semente, plantar essa semente no meio de nós, porque Ele tinha o desejo de criar algo muito grande. E às vezes nós nem entendemos porque Deus investe tanto nessas coisas simples, delicadas, que às vezes nós não damos importância. Um filho gerado no ventre de uma mãe, muitas hoje levam em si, no seu peito, o lema de que é meu corpo e minhas regras, julgando que aquela semente, de tão pequena que é, não tenha valor nenhum. E nós somos uma semente um dia plantada no ventre das nossas mães. Estamos aqui gerados perfeitos, homens e mulheres valorosos que Deus tem usado nessa terra. O pecado do homem o tornou maldito e o levou para longe do Pai, e era chegado o momento em que Deus tomaria para si outra vez aqueles que sempre foram seus.
No dia em que o céu invadiu a terra e Deus alterou a ordem das coisas, o mundo começou a experimentar o sopro da eternidade em suas vidas. A eternidade invadiu o tempo e o eterno habitou em meio àquilo que era terreno. A vida visitando o lugar onde só habitava morte. O reino de Deus veio ao meu e ao seu encontro. Naquele tempo, o mundo experimentou a única, a verdadeira e mais genuína de todas as revoluções da nossa história. Ele chegou como um rei simples, sem muita pompa e circunstância, e o rei entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. E as multidões renderam-se a ele, lançando suas túnicas ao chão, para que ele pudesse passar. Não dá para entender o que fez, ou o que aconteceu no coração daquelas pessoas, para eles tirarem de si as suas próprias vestes, e improvisar um tapete para que um rei pudesse passar. Ele está sendo apresentado ao mundo como rei. E um rei não existe se não houverem os seus súditos. Deus aqui gera uma multidão de adoradores clamando e gritando no meio de uma cidade que eu nem imagino como ela ficou. Ao entrar pelas portas de Jerusalém naquele dia, Jesus trouxe o amor de Deus que invadiu a terra, e Jerusalém não pôde se conter diante da sua glória. E naquele dia o mundo tributou a Jesus a glória devida ao seu nome, proclamando em alta voz, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. O santo em meio àquilo que é profano, mas o mundo parou para ver Jesus passar. Mas tudo aquilo que aconteceu no Éden tem um preço. Muito mais do que isso, tem um valor. E a promessa que Deus havia nos dado em Gênesis 3,15 de um resgate começou a tomar forma naquele dia. Eu coloquei aqui o preço do resgate. O prêmio que o pecado oferece àquele que o serve é a morte. Desde o princípio, a condenação pela desobediência perseguiu o homem, o tornando refém dos seus impulsos e desejos carnais, levando-o a cada dia mais para longe de Deus. O pecado trouxe condenação ao mundo e tornou o homem um corpo mortal, com uma dívida impagável, perambulando pelo mundo por causa da sua desobediência. E essa desobediência começou lá no princípio, no jardim do Éden. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E o homem permaneceu por muito tempo atrelado a uma culpa e uma dívida que definitivamente ele jamais poderia pagar. O preço da liberdade para ele era muito alto e o seu valor incalculável, porque na terra não havia tesouro algum que pudesse supri-la. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava no céu. E um dia Deus olhou para a terra
e se lembrou do seu povo e enviou o seu Filho. E sabe quem Ele é? Diz a Bíblia, o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele veio trazer a eternidade para quem era temporal. Ele veio trazer a eternidade para quem estava morto nos seus delitos e pecados. E o príncipe da paz. Não procure paz em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. Só nele nós haveremos de encontrar a paz. Ele entregou a si como preço a ser pago como resgate pelas nossas vidas. O sacrifício perfeito e o sangue do Cordeiro que foi imolado cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E pelas suas pisaduras, por cada jornada, por cada entrada e saída, por cada encontro, por cada toque, cada cura, cada olhar, nós fomos sarados. E aquele Cristo que agiu naquele tempo é o mesmo que age hoje nas nossas vidas. Agora, pois, como o Filho nos libertou, nós verdadeiramente nos tornamos livres. O preço já foi pago, o véu foi rasgado, e agora nós temos livre acesso ao coração do nosso Pai. E quando Jesus veio à terra, Ele entrou num processo que Deus havia criado para que tudo fosse ordenado e nada fugisse daquilo que Ele havia planejado para nós. O objetivo de Jesus ter vindo à terra foi nos encontrar, nos achar, nos buscar para que Ele pudesse nos resgatar. E Ele marcou um encontro comigo e com você. Sabe onde esse encontro foi marcado? Esse é o local do encontro. Foi o local naquele tempo e é o local para nós hoje. A nossa vida começa em Deus, na cruz. A minha jornada começa nela, porque é nela que eu encontro as respostas para todos os meus questionamentos. Mas quando também nós decidimos aceitar esse projeto de Deus na nossa vida, é a partir dela que também nós seguimos. Vamos ao encontro? A vontade de Deus veio escondida dentro da simplicidade de um projeto perfeito, onde o justo se torna injusto em favor de pecadores. Através do Messias, o seu Filho foi encarnado na terra, se fez homem e se entregou por nós. Tem que ter muita coragem, determinação e, sobretudo, obediência para fazer aquilo que Jesus fez por nós. Deus se aproxima dos seus filhos no afã de tomá-los para si através da adoção. Um filho se gera na intimidade, senão eles nunca saberão quem é o Pai. É por isso que nós geramos e formamos os nossos discípulos. Eles caminham ao nosso lado, eles sentem e percebem cada uma das nossas ações, e eles só entendem e sabem quem é o Pai, porque nesse processo nós geramos intimidade, que nos torne capazes de conhecermos um ao outro. Então Deus se aproxima para isso, pois o escravo pode até
ter acesso, mas o Filho possui. Nós possuímos. Ele disse que o que é dele é herança nossa. Nós somos co-herdeiros em Cristo. Então nós não temos acesso, nós possuímos, nós fazemos parte da família de Deus. E isso é o que nos torna diferentes. Nós temos livre acesso agora ao coração do nosso Pai. O resgatador marcou um encontro comigo e com você ao pé da cruz. Ali a nossa dívida foi paga. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos trouxe a remissão desses nossos pecados. E ali Deus fez a troca. Pagou a dívida e tomou o que era seu para si. Aquele que devia ser condenado e morto, Ele o fez livre com o seu perdão. E o inocente, Ele o fez maldito e o entregou para morrer no nosso lugar. Tem uma música que diz assim: e aos pés da cruz estou, vendo Jesus morrer. Me dói reconhecer que esse lugar é meu. Eu estava ao pé da cruz porque havia uma sentença e eu deveria morrer. Mas antes que eu e você fôssemos condenados, Jesus vem na frente e morre em nosso lugar. Glória a Deus. Ao pé da cruz, esse foi o lugar escolhido por Deus para pagar o resgate pelas nossas vidas. E é ali que deveríamos nos encontrar com Ele. Jesus se ofereceu na cruz pelos nossos pecados e por isso Ele se tornou o Salvador. É a Ele hoje que nós devemos render glória, majestade e louvor. Não faz sentido você e eu adorar alguém que não seja Ele. Ele é o nosso resgatador, foi quem se entregou por nós. Então cumpre que nós o adoremos, porque tudo aquilo que eu precisava, Ele fez por mim. Jesus se ofereceu na cruz pelos nossos pecados, e por isso Ele se tornou o nosso Salvador. Ele se entregou por nós, se colocando no nosso lugar. Se Ele não tivesse abandonado a sua glória nos céus, e não tivesse vindo a essa terra, era impossível fazer essa troca. Ele se fez parecer conosco, para que parecido conosco, o cobrador de impostos entendesse que se tratava de um de nós. Jesus se tornou um conosco, para que fosse verdadeira o seu sacrifício, fosse verdadeiro o seu sacrifício e o seu propósito. Aquilo que os nossos olhos ainda não tinham visto, passamos a experimentar com Jesus. Já estou concluindo. A sua vida mudou, a minha cabeça mudou e transformou também o nosso coração. Através do seu amor nos tornamos em novas criaturas. Ele veio para nos mostrar que o amor, quando é verdadeiro, pode nos transformar em discípulos formidáveis. Ele veio nos trazer o milagre da vida, porque antes nós estávamos mortos. Antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados,
E Ele nos deu vida e vida abundante para viver. Mas não faz sentido viver essa vida sem dar ouvidos àquilo que Ele diz. O nosso reencontro com Deus aconteceu onde e da maneira que Ele disse que iria acontecer. Uma semente foi plantada em nós e que trouxe na sua simplicidade a essência da vida. Algo simples, apenas um toque em nós fez tudo isso que nós experimentamos e vivemos hoje. Nós somos como uma pérola de grande valor que o Senhor pagou por ela e pagou um alto preço. A quem de fato nós pertencemos agora? Nós somos de fato livres, mas nós temos livre arbítrio para fazer as nossas escolhas? Eu creio que não. Eu era escravo do diabo, e Jesus veio e fez tudo isso, mas eu só mudei de dono. Hoje eu sou escravo de Cristo. Eu não quero fazer a minha própria vontade. Todas as vezes que eu tentei fazer essa minha vontade, zerou o processo e teve que começar outra vez. Obedeçamos a Deus. A quem pertencemos? De quem somos? Se pertencemos a Ele, temos que fazer as suas obras enquanto é dia, porque a noite vem quando obra nenhuma vai poder ser realizada. Ao pé da cruz, desde aquele tempo, Deus vem se reencontrando com os seus. Naquele tempo, foram eles, mas hoje, somos nós. Agora, é a nossa vez. Que Deus nos dê a capacidade de chamar a atenção dEle para nós. Que as nossas ações nos tornem capazes de fazer Deus se virar e olhar para nós. Não queira fazer coisas sobrenaturais, sobre-humanas. Não. Vá no princípio. Apenas uma semente, uma palavra, uma ação. E tudo Deus fará na sua vida e através dela. Amém?